Olá, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você, muita saúde, muita paz. Ano novo, sempre com projetos, com sonhos, uma vida nova. A gente, quando inicia um próximo ano, a gente esquece do que a gente fez e tenta começar de novo com muito entusiasmo, com muita alegria. Esse é o nosso projeto de vida. A cada ciclo, a cada ano, a gente encerra e depois a gente tenta começar com uma nova vibração, com novos pensamentos, entendendo a vida de forma diferente, pensando de forma diferente, pegando tudo aquilo que a gente aprendeu do ano e projetando para o próximo ano. Esse é o nosso objetivo. Um feliz ano novo para você. Hoje, iniciando o nosso Evangelho, o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, e é um prazer estar contigo novamente. Meu nome é Marcos Cuba, eu sou de Pindamonhangaba, eu sou orador espírita da Casa Eurípides Barçanufo e hoje é o meu dia de começar o ano contigo, com a sua família ou no ambiente de trabalho, não importa onde que você esteja nesse momento e lugar também que você pode estar. O mais importante é essa conexão, é parar um pouquinho e se permitir refletir esse evangelho que acaba pautando a nossa vida, dando um novo sentido, uma nova forma de pensar, de agir e de tentar conduzir a nossa vida da melhor forma possível. Afinal de contas, todos nós estamos aqui para isso. Todos nós estamos aqui para isso. Todos nós acordamos de manhã com o objetivo de acertar, de dar certo, de fazer sucesso nos nossos projetos e nos nossos sonhos. Uma das coisas que é muito importante a gente pensar nesse ano que se inicia é a gente começar a vibrar o nosso pensamento em coisas boas. Começar a atrair para os nossos pensamentos energia positiva e coisas positivas, para que a gente consiga concretizar os nossos projetos e os nossos sonhos. É muito difícil você conseguir seguir dentro da negatividade. Então, uma primeira dica que a espiritualidade nos dá é que a gente cuide, né, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente assiste na TV, daquilo que a gente fala, ou seja, da nossa psicosfera, do nosso ambiente, do nosso magnetismo, de tudo que nos envolve. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer mudança, mas a gente não muda a nossa mente. Precisamos mudar a nossa mente, precisamos rever os nossos conceitos, precisamos rever as nossas condutas para esse próximo ano. Precisamos ver qual foi o nosso nível de humildade, o nosso nível de perdão, de compreensão e de paz. Essa avaliação permite com que você comece a trabalhar algumas lacunas, algumas coisas que estão abertas na tua vida e se projetar de forma diferente para esses próximos meses e cada vez mais mudando a sua vida. O Evangelho de hoje, do capítulo 10, item 19, 20 e 21, ele fala um pouco sobre isso, sobre o que realmente vale a pena, o que realmente vale a pena em relação ao outro, ao próximo, quando eu estou pensando no outro, quando eu estou vendo os defeitos dele, o que realmente vale a pena. As instruções dos Espíritos, no texto de hoje, vai deixar muito claro da gente conseguir raciocinar, principalmente no item 20, o que realmente é proveitoso em relação ao que o outro está praticando, o que o outro está fazendo. Eu já abro parte do comentário do Evangelho dizendo que muitas vezes nós, no nosso dia a dia, nós vivemos em função do outro, em função da experiência do outro, do que ele está fazendo, o que ele está produzindo, o que ele está tendo de resultado. E muitas vezes esse outro, ele às vezes tem seus defeitos, as suas formas errôneas de comportamento, e nós queremos evidenciar isso para todo mundo, como se fosse algo significativo, inclusive para o próprio. E muitas vezes não é, e muito menos para a gente. Né? Então, temos que ter uma balança, um equilíbrio, para a gente conseguir verificar realmente o que faz sentido para mim e o que faz sentido para o outro. O que vale a pena descortinar da vida de alguém, se realmente aquilo vai fazer sentido para a minha vida e também para a vida dele. O Evangelho de hoje ele fala várias coisas nesse sentido que nós vamos estar refletindo e debatendo. Eu costumo dizer que o Evangelho ele serve como essa bússola para nos guiar em relação à nossa vida, o nosso cotidiano e as nossas coisas. Né? Então, o Evangelho é o nosso manual de instrução, ele acaba sendo. E nada melhor do que começar o ano com uma boa reflexão, como é o texto de hoje. O texto de hoje temos São Luís.
trazendo para a gente, assim, boas informações sobre a visão do nosso irmão, né? E aproveito nesse momento para compartilhar tela. Vamos compartilhar a tela nesse momento, para que você consiga ver junto comigo aí o texto, tá? O texto é do capítulo 10, tá? Nós vamos discutir hoje o item 19, 20 e 21. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outro e divulgar o mal do outro? Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Daí a gente tem o texto que vai responder essas questões, que diz assim: certamente que não é essa a conclusão a tirar, porquanto cada um de nós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja cautela vos foi confiada. Bem, qual que é o nosso papel? Nosso papel, dentro do nosso planejamento reencarnatório, é conseguir melhorar o nosso espírito, conseguir elevar a nossa moral. Mas o nosso plano reencarnatório não é um plano reencarnatório egoísta. Ele acontece em conjunto com algumas pessoas que fazem parte da nossa história, seja um familiar, seja um vizinho, seja um amigo. Muitas pessoas estão envolvidas no nosso plano reencarnatório. Então, dizer que o nosso plano reencarnatório é um plano que vai servir somente para mim, não. O seu plano reencarnatório ele contribui com outras pessoas, assim como o plano encarnatório de outras pessoas contribui para você também. Então, perceba que é uma teia. E a nossa responsabilidade é de fazer todos progredir, principalmente aqueles que estão sob a nossa tutela. Seu filho, os seus familiares que estão ali, não tutela que você seja responsável, mas que você tenha um laço, né? Muitas vezes você acha que a sua mãe, somente a sua mãe tem que contribuir com o seu plano reencarnatório. É mais velha, ela é a pessoa que colocou você no mundo, lógico, ela tem muito mais experiência. Mas quantas coisas você pode também compartilhar com seus pais, com seus irmãos, com seus primos, com seus vizinhos, com seus amigos? Quantas coisas quanta sementinha diária, semanal, mensal, você pode estar colocando no vasinho de cada um, fazendo nascer uma nova planta, uma nova flor na vida das pessoas? Quantas reflexões você pode levar o próximo que convive contigo a fazer, tá? Isso é uma visão importante que ele já abre, São Luís já abre o texto dizendo, né? Certamente que não é essa a conclusão, tá? Mas cada um de nós temos que trabalhar pelo progresso de todos que estão à nossa volta. Então, o nosso plano reencarnatório não deve ser egoísta. Por isso que quanto mais você eleva a sua moralidade, você vai querer fazer caridade para um, para outro. Então, é o todo. É um grupo de pessoas que você envolve na sua vida, que você envolve no seu projeto reencarnatório. E isso é muito interessante. Então, isso tira o quê? A insignificância da sua vida, de você achar que a sua vida é insignificante. Não. Pense quantas pessoas fazem, já fizeram e ainda vão fazer parte da sua vida e do seu projeto reencarnatório. Daí você pensa assim, nossa, é muita gente. E será que você não plantou nada nessas pessoas? Será que você não deixou nenhuma semente nessas pessoas? Será que você não fez nenhuma investida nessas pessoas? Independente do tipo de convivência que você tem, a verdade é que todos nós carregamos um pouquinho de cada um que convive com a gente. Então, as pessoas que convivem com você também vai carregar um pouquinho de você na vida, nas experiências delas. Por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não com as mais, né, das vezes, pelo prazer de denegrir. Quando nós vemos alguém se projetando mal, se comportando mal, ou com uma mal atitude, né? Com uma conduta que muitas vezes você fala assim, meu Deus, por quê? Você vai expor essas pessoas até que ponto, né? Até que ponto você vai expor essas pessoas e por que que você vai expor essas pessoas? E isso é interessante porque se não for para construir, se não for para ajudar, se não for para fazer a diferença na vida do próximo, por que que eu vou conduzir dessa forma? Essa é uma reflexão muito importante. É para denegrir ele, para deixar ele abaixo de zero. Então, é importante também, muitas vezes, a gente vê muito isso no ambiente de trabalho.
Alguém que está fazendo alguma coisa errada ou se comportou de forma errada e você quer jogar no ventilador para todo mundo saber. Será que vale a pena? Por que não envolver, por exemplo, os responsáveis e também a pessoa? Ou por que não envolver só a pessoa? Então, se for para o crescimento do próximo, essa é a pergunta que eu tenho que fazer. É para o crescimento dele, né? Eu vou ajudá-lo de alguma forma? Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda que seja cumprido com todo o cuidado possível. Então, uma coisa é eu zelar por todos aqueles que fazem parte do meu projeto reencarnatório, que eu valorizo a presença deles na minha vida e que isso é muito importante para mim. E os meus amigos, eu quero contribuir com a jornada deles, eu quero ser o diferencial. Eu olho para eles e falo assim, não, eu quero deixar minha marca nesse espírito que está convivendo comigo. Eu quero deixar uma marca positiva, uma impressão positiva. Ou seja, por quê? Porque isso é uma conduta boa. Isso é uma conduta exemplar. É isso que a espiritualidade espera de cada um de nós, que a gente cumpra o nosso papel da melhor forma possível com todas as pessoas que fazem parte desse vagão que nós estamos andando em alta velocidade, que é a vida. Baseado nisso, a gente tem uma reflexão muito importante. Então, eu tenho duas situações. Uma situação é da responsabilidade com aqueles que convivem comigo e que eu vou ajudá-los no projeto encarnatório, tá? Então, se é para edificar, eu vou participar. Se não é para edificar, eu não vou atrapalhar. Agora, a outra situação não, é quando você quer expor uma pessoa, quando você quer denegrir a imagem dela, você quer destruir a reputação dela, você quer fazer calúnia, você quer deixar a pessoa indefesa. Isso não é um processo correto. E não é uma coisa que vai, inclusive, edificar o seu espírito, porque essa atitude vai gerar para você algumas continhas, alguns processos kármicos, algumas contas a pagar em projetos futuros. Então, ademais, a censura que alguém faça a outro ou ao trem, né, deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Ou seja, olha só, ademais, a censura que alguém faz a outra pessoa deve ao mesmo tempo dirigi-la a si mesmo, procurando saber se não terá merecido. E muitas vezes nós julgamos, condenamos e projetamos um erro no outro. E quando a gente vai para casa, a gente percebe que a gente é igual e que comete o mesmo erro. É um texto tão reflexivo, né? Que São Luís traz, um texto de 1860, que a gente percebe assim a importância de a gente tentar conduzir a nossa vida ajudando o próximo e nos ajudando ao mesmo tempo. E isso mostra que o nosso projeto reencarnatório não é um projeto reencarnatório dentro de uma casa trancada, dentro de um quarto trancado, ou dentro de uma bolha que você fica e que fica isolado e que não, você nasceu para conviver com gente, para ter pessoas ao longo do seu caminho. Algumas são maravilhosas, outras nem tanto, e é aí que a gente vai aprendendo e sobrevivendo e ganhando ponto com as diferenças, não com a igualdade, né? Amai os vossos inimigos é muito fácil, como diz o Evangelho. O difícil é você conviver com o vosso inimigo, né? O item 20, ele diz: será repreensível notarem as imperfeições dos outros, quando dai mesmo nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Olha só, será repreensível você notar as imperfeições de outra pessoa, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles ou para essa pessoa, uma vez que não sejam julgados? Daí olha só, o que a espiritualidade nos diz. Tudo depende da intenção, lógico, do seu coração. Se o coração tiver com maldade, com ira, com raiva, não dá intenção, não. E mesmo porque isso não vai dar coisa boa, né? Quando a gente faz na serenidade, com tranquilidade, com paz e tentando gerar calmaria para a situação, isso é positivo. Mas quando a gente está no nosso coração coisas negativas, a nossa intenção é o quê? Não é uma boa intenção.
Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo, né, inconveniente ver em toda parte só o bem, ou seja, equilíbrio. Temos maldade acontecendo e temos bondade acontecendo. Tem pessoas que têm o lado de muita sabedoria e tem um lado que ela carrega de ignorância ainda, que nós denominamos como mal. Então, nós temos esse equilíbrio dentro da persona, dentro do espírito de cada um, né? E é interessante a gente saber isso. O erro está nos fazer-se que a observação redundante em detrimento do próximo, desacreditando sem a necessidade, na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Sabe? Aquela atitude, eu quero pegar ele no pulo. Não, agora eu peguei ele, agora eu pego ele. Sabe aquela sensação de ver o outro errando e tentar pegar? E tem algumas pessoas que deixam o nosso irmão até cometer erro. Não vou deixar ele quebrar a cara mesmo, porque eu tenho argumento para falar. Qual é a atitude nobre que tem aí? Onde que está a nobreza? Ah, mas se eu falar, ele não vai entender. Então, respeite o tempo dele. Você tem que tentar sempre do melhor caminho e pela melhor forma. Não necessariamente que você está vendo um erro no irmão ou uma ignorância que ele está fazendo, você não deve percorrer o mau caminho para corrigir a ignorância. Você tem que percorrer o caminho da bondade, da humildade, da tolerância e da paz para corrigir a maldade. Senão, não tem sentido você seguir esse mapa. Não faz sentido nenhum, né? Então, qual que é o percurso? Muitos chegam em alguns lugares, talvez de formas diferentes, mas o percurso, o caminho que você trata para alcançar aquele objetivo em relação ao outro, ao trem, como está dizendo, é muito importante. Porque nesse caminho você vai depositar o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua paz de espírito, para que quando você estiver de frente com ele, você consiga agir com paz e tranquilidade. E ele sinta. E às vezes você desarma a pessoa. E muitas vezes a gente quer pegar o outro para expor, eu quero expor os defeitos dele, né? Essa observação, em suma, não é proveitosa ou moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? Então, muitas vezes, o que acontece, né? Ah, eu tenho que mostrar para todo mundo porque é um processo de aprendizado, né? Eu quero que todo mundo veja o que ele fez porque é um processo, né? E daí a gente tem mais uma informação de São Luís. Haverá casos em que convenha se desvenda o mal de outro? É muito delicada essa questão. Olha só a racionalidade que ele traz agora, tá? É muito delicada esta questão. E para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Do que ele está falando? Nós estamos perguntando se existem casos que convém que a gente desvende o mal do outro, imponha o mal. Eu desvendei a maldade, eu descobri a maldade, né? Ele fala assim, sabe, é muito delicado isso, porque envolve uma linha de raciocínio que é muito necessária, que é a caridade, a compreensão da caridade. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca de divulgá-la. Não, você vê que a pessoa está sofrendo também com seus próprios erros, é um sacrifício tudo aquilo que ela está vivendo, e ainda você faz questão, não vou divulgar para todo mundo. Então aí, qual que vai ser, né? Qual que vai ser o processo na vida do outro? Agora, se ela vai ter uma atitude que vai prejudicar grupos, centenas, dezenas talvez de pessoas, calma aí, o processo de reflexão talvez não tenha que ser somente você e a pessoa, mas algumas outras pessoas. Então, qual que é o nível de caridade? Caridade para com você, para você ficar bem
na fita, né, como diz o povo, ou não, ou você está exercendo a caridade com o outro, com o próximo. Então, por que que tem todo mundo que ficar sabendo? Por que você não chama ele no canto? Olha, vai dar ruim, como diz os meus amigos, vai dar ruim, não vai dar legal isso daí, para a gente saber disso, né? Por quê? Porque quando você acaba expondo uma pessoa, e principalmente se ela não estiver tendo noção do que ela está fazendo, não está sendo, não está tendo noção, não está tendo noção do erro dela, quando você expõe, você prejudica ela de uma forma que você não tem ideia. Porque muitas vezes ela não vai conseguir nem corrigir aquilo, porque ela vai se perder. E daí a responsabilidade vai ser sua. Vai ser sua. Então, se porém podem, né, acarretar prejuízo a terceiro, deve-se entender de preferência ao interesse de maior número. É o que eu falei. Segundo a circunstância, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Aí vem a solidariedade mútua e, ao mesmo tempo, a solidariedade coletiva com todos, tá? Em tal caso, deve-se pensar a soma das vantagens e dos inconvenientes. O que São Luís fala nesse momento, principalmente nesse parágrafo? Balança, equilíbrio. Eu tenho que colocar a situação na balança e equilibrar e ver se faz sentido ou não. Eu deixar a público ou eu tentar trabalhar esse problema com muita cautela. O evangelho de hoje, ele fala da nossa conduta em relação às pessoas e ao mundo que nós vivemos. É uma boa dica para esse ano que inicia. É uma boa dica para a gente, mediante as nossas tomadas de decisões, os nossos desafios e os nossos problemas diários. Com pessoas, com as pessoas que você convive. E daí, você vai ser o guardião da qualidade ou vai ser aquele que vai subir, como diz o nosso governador, na sinagoga e vai ficar gritando para todo mundo? Não, não precisa disso. Você não precisa dar show. Você pode trabalhar com muita humildade, com muita cautela, mas sempre com equilíbrio. É o que ele mais que São Luís fala. Nesse caso, as vantagens e os inconvenientes. Quais são? As vantagens de você ter essa atitude em relação ao outro. E quais são os inconvenientes? Nisso você põe no equilíbrio. Quem mais vai se prejudicar nisso? Daí você consegue ter uma noção de se a sua ação vai ser dentro da coletividade ou não, né? Baseado nisso, a gente tem uma compreensão de um texto passo a passo, né? Um texto de Emmanuel. E eu quero fazer não todo o texto, mas algumas reflexões com vocês, que vai de encontro ao quê? A nossa jornada, o nosso entendimento, o nosso papel na Terra, tá? E ele diz assim: todos nós, os espíritos em evolução na Terra, somos seres incompletos, reclamando a educação e aperfeiçoamento. Todos nós estamos buscando, todos. Ele fala todos nós. Ele se coloca, inclusive, no pacote. Então, quando Emmanuel traz essa reflexão, todos nós somos espíritos em evolução na Terra, somos seres incompletos, reclamando educação e aperfeiçoamento. Todos nós desejamos o aperfeiçoamento. Inclusive esse que você pode apontar de forma errada ou de forma certa, como nós discutimos até agora no Evangelho. Todos nós, sem exceção, estamos aqui buscando o aperfeiçoamento. Então, quando nós olhamos para o próximo errando, é essa visão que a gente tem. Ele também está no balaio. Ele também faz parte do pacote. Somos criaturas humanas, diremos nós, e a vida acrescenta que somos criados para a aquisição de qualidades divinas. Olha que lindo! Qual que é o papel de tudo isso e qual que é o objetivo de tudo isso? Você trazer o conhecimento divino para você. E esse conhecimento é fato que é um conhecimento que vem de Deus, que vem do alto, que vem das alturas, que vem da alta espiritualidade, que deseja que você e eu e todos nós tenhamos boas experiências para elevar o nosso espírito, para a gente conseguir ter uma boa envergadura do nosso espírito.
Reflitamos ou refletimos nisso e ser-nos-á fácil reconhecer que tão só entraremos na posse de semelhantes luzes, confiando-nos a ela pelo trabalho persistente no bem de todos, até que a sombra da nossa inferioridade se dissipe inteiramente. O que é o nosso papel? É tirar a escuridão de nós. Tirar essa escuridão, fazer ela dissipar. E o que é essa escuridão? É um mal. A escuridão é a falta de conhecimento, é a nossa ignorância em relação à vida, em relação à natureza, às pessoas, ao mundo. É se tornar sábio, é se tornar um mentor da sua própria história. E para isso nós temos o Evangelho, temos os conhecimentos, os exemplos daqueles espíritos que passaram por aqui e deram certo, e fizeram um bom papel. Nós temos a norma de como conduzir a nossa vida baseado principalmente no amor, né? Então, nós sabemos disso. E olha só, ele coloca ainda dizendo, iniciemo-nos pelos degraus, né, mais simples. Sabemos que o egoísmo nos enregela. É verdade. O egoísmo, ele torna você uma pessoa fria, dura, né, calculista. Empenhemos-nos em desterrá-lo de nós, abrindo-nos o influxo da abnegação, tanto quanto se nos faça isso possível. O que seria isso? Seria, dentro desse projeto de vida, dos próximos anos, a gente conseguir refletir que o egoísmo faz eu não pensar na coletividade e não entender que o processo envolve um todo. Que aquela pessoa chata, insuportável na sua vida, ela vai te ajudar a entender os próximos passos que você tem que dar. E talvez essa pessoa que você tenha dificuldade nas suas relações interpessoais é aquele espírito que foi depositado para que você alcance a mais alta envergadura. É ali que está o religar esse. E isso é muito importante, essa reflexão no texto de hoje, baseado até no texto do Evangelho que nós estudamos anteriormente, né? Olha, não ignoremos, né? Estamos convencidos de que o ressentimento nos induz ao desequilíbrio. Verdade. Mágoa, dor, ódio, raiva, deixa você doido, faz você perder o sono, faz você deixar de comer, de visitar, de ir para lugares, de conhecer pessoas, de desbravar o mundo. Por quê? Porque você carrega mágoa, desequilíbrio no seu coração. Dediquemo-nos a perdoar todas as ofensas, sejam quais forem, procurando claramente esquecer. Você perdoa e depois você esquece. O ato de perdoar imediatamente, não, ou tentar perdoar, ali você vai lembrar, você tem uma cicatriz ali, você vai, de vez em quando, pensar, aquilo pode ser que traga seu mal-estar, mas é uma luta diária. O perdão é uma luta diária. É não deixar isso contaminar o seu coração e não deixar isso perturbar você, perturbar os seus dias, né? Dediquemos-nos a perdoar todas as ofensas, iniciando perdoando. Já é, assim, um bom começo. Sejam quais forem, como diz Emmanuel, procurando claramente esquecer. Não deixar isso ficar manchando o seu coração. Não ficar isso tentando derrubar as suas noites de sonos. E sonhos também. Não ignoramos que o hábito de reclamar contra as faltas alheias nos emoldura, né? A imagem pessoal na aspereza e na antipatia suscetíveis de nos entravarem a marcha rumo à frente. Nossa, isso é magnífico. Quando a gente reclama, você constrói um concreto na sua frente. Você não consegue seguir. Uma parede de concreto. Não dá nem para você quebrar. Porque é um muro de reclamação e você fica nesse muro reclamando, 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 e você fica vibrando nessa frequência, nessa energia, e tudo vai travando, travando e trava. O tempo inteiro trava e você não consegue. Então, não ignoremos que o hábito de reclamar contra as faltas alheias, e muitas vezes coisas que não têm nada a ver com você. Isso é o pior, você fica reclamando de coisas que você não teve nem coparticipação, mas é o hábito de reclamar. E isso vai puxando, isso vai dividindo, né?
Se tem a maldade, você vai dividindo a maldade. Se tem um erro, você divide o erro, porque você está compartilhando aquela energia. Eduquemo-nos os próprios impulsos na escola da compreensão e da paciência. E para logo perceberemos que os outros não conseguem efetuar o aprimoramento espontâneo, carregando impedimentos e lutas que também nos ocorrem. Olha que perfeito isso. Eduquemos os próprios impulsos, os nossos impulsos, aquilo que faz você sair da linha, principalmente. Na escola da compreensão e paciência, é trazer compreensão e paciência. E depois logo perceberemos que os outros não conseguem efetuar esse aprimoramento espontâneo carregando impedimentos de lutas que também nos ocorrem. Todo mundo tem essas lutas, tem os sacrifícios, tem as dores, tem as dificuldades que muitas vezes impedem, sim, de ver a luz. Não desconhecemos que a sovinice nos resseca o sentimento. Quantas coisas que nós colocamos no nosso coração, né? E muitas vezes a falta de enxergar o próximo, a falta dessa compreensão com o próximo, ela vai nos deixando com o coração de pedra. E daí você atrapalha tudo. Aprendamos a doar do que sejamos, aprendamos a doar do que sejamos e do que temos em benefício do próximo. É eu dou o meu sentimento, eu dou a minha inteligência, a minha compreensão, é isso, o seu eu. Você pegar esse eu seu e colocar à disposição do outro, a fim de desabotoar no próprio íntimo as fontes do amor sempre mais puro. Perfeito. E daí você vai pegar aquela fonte de amor que você tem aqui no seu coração, dentro do seu coraçãozinho, e você vai começar a pegar essa fonte e compartilhar com as outras pessoas. A pedra, antes de transfigurar-se em obra-prima, é talhada e burilada segundo o plano a que deve servir. Olha para você ver que perfeito. Isso envolve eu, você e todos nós. Estamos sendo trabalhados, tá? Disciplina procede espontaneidade. Então é todo dia tentar. Ah, mas não deu ontem, tenta hoje de novo. Vai tentando trabalhar o seu íntimo. O mal, expressando a ignorância e a treva, significando o erro da perturbação a que tantas vezes nos arrojamos sem perceber, constitui o montante de nossas imperfeições, as manifestações, desculpa, as imperfeições a manifestar-se. Entretanto, quanto mais nos entregamos ao bem e à luz, mais amplamente conquistaremos as qualidades divinas a que todos nós nos endereçamos. Olha só, quanto mais nos entregarmos ao bem e à luz, amplamente vamos conquistar as qualidades divinas que estão endereçadas a todos nós. Porque o bem e a luz em nós são, em tudo, a parte crescente e inalienável de Deus. É uma condicionante. Chegar no bem, na luz, é uma condicionante a todos nós, e é uma coisa que está em Deus, e nós viemos dele, né? Então, quando a gente fala o mal expressando a ignorância e a treva, ele significa o erro da perturbação que tantas vezes nos arroja sem perceber. Então, o que é esse mal? É a ignorância que a gente tem, é a maldade, a reclamação, tudo isso que o Evangelho está falando hoje para a gente, né? Da perturbação que tantas vezes nos arrojamos sem perceber, constitui um montante das nossas imperfeições. Manifestar-se, entretanto, quanto mais nos entreguemos ao bem e à luz, mais amplamente vamos conquistar as nossas qualidades divinas. Esse texto, né? Maio, ele está lá no Reformador e, segundo as informações, é de 1971, né? Da Comunhão Espírita Cristã. É um texto de Emmanuel, psicografia de Chico, tá? O nosso evangelho de hoje, ele falou sobre muitas coisas, sobre a nossa conduta, a nossa visão, o nosso orgulho, o nosso egoísmo em relação ao próximo, o que temos que trabalhar em nossos corações para a elevação do nosso espírito.
para a elevação da nossa moral e da nossa conduta. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha um ano de muita paz, de muita tranquilidade, com muita perseverança e que você consiga desbravar cada vez mais todos os seus processos, de forma a você conquistar a vitória e ser um espírito edificante e vitorioso. E eu encerro o evangelho de hoje dizendo que cada dia é uma vitória. E nós temos que pensar nisso. Dentro de uma reflexão de tantos espíritos e pessoas que estão lutando, nós também somos vitoriosos. Você é uma pessoa vitoriosa porque você está de pé e está lutando cada vez mais pela vida, pelos seus sonhos e pelos seus projetos. Que 2023 seja um ano abençoado, de muita paz, alegria e amor na tua vida. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Até o próximo estudo sistematizado do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Até a próxima. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.